Fala galera, esse é o nosso podcast Físio Resenha, conectando boas pessoas a boas práticas de saúde, sempre norteado aí pela ciência e por boas práticas clínicas, né? Tanto nossas quanto dos nossos convidados, quando nós temos convidados. Hoje é um dia extremamente especial, pessoal. Finalmente, meu Deus, tamo junto todo mundo gravando no estúdio. Esse que é um projeto que surgiu na pandemia, então era obrigatório a gente estar separado, mas pós-pandemia a gente não conseguiu se unir, porque nós não somos do mesmo lugar, né? Eu sou de São Paulo, o Rodrigão é de BH e o Bernardo tá em Guarulhos agora, aí com a clínica dele. Então, hoje é um dia realmente especial. Eu acho que o nosso tema é um tema que a gente já debateu, mas a gente vai aprofundar hoje nisso. É o futuro da medicina. E não acho que é só o futuro da medicina, só medicina, né? Mas de toda a área de saúde. Então, eu acho que é um tema extremamente importante. E por uma data especial como a de hoje, eu acho que vai ser legal, vai ser bacana demais. Então, primeiro eu vou dar boas-vindas ao Bernardo. Bernardão, beleza? Salve, Alex. Salve, galera. Experiência nova aqui pra gente. Quem sabe não tem mais episódios assim, né? Vamos ver, vamos torcer pra tudo dar certo aí, pra gente fazer um mix bom. É isso. E aí, Rodrigão, tudo certo? De BH para São Paulo, cara? Excelente, hein, Alex? Finalmente junto aqui com vocês. Era um momento muito esperado por nós, né? Será que um dia realmente a gente ia conseguir gravar, né, num estúdio, né? Tudo que começou já, né? Parece que a pandemia foi, né, logo ali, mas já são 4 anos, enfim. E o projeto está firme aí, né? A gente está curtindo bastante. Eu acho que isso é o mais importante, né? Cara, você sabe, Rodrigão, que eu tenho muitos amigos e, assim, amigos, na verdade, eu tenho muitos pacientes que escutam a gente. É interessante, né? A gente às vezes começou pensando aí nos físios só, e hoje a gente vê que a gente está abrangendo aí muito mais do que os físios, né? Médicos e amigos e pacientes, né? Eu acho que todo mundo aqui tem pacientes que escuta a gente, né? Total. E meus pacientes, eles falam assim, pô, é legal porque eu vejo que vocês gostam de fazer isso. Então, eu acho que esse momento aqui que nós estamos juntos é interessante porque ele coroa isso, né? Que é um negócio que a gente gosta muito, então a gente está unido para fazer essa resenha, né? E eu acho que nada mais do que um bom tema, uma boa resenha para coroar isso. Então, a ideia aqui hoje, galera, é a gente fazer o mesmo ritmo que a gente sempre faz, né? Não, Então, beleza, eu acho que exatamente. eu acho que esse é o nosso objetivo, né, Rodrigão? Então, cara, a gente vai falar hoje da medicina digitalizada, né? A gente vai falar hoje o porquê que a gente vai falar disso, né? Eu acho que é importante a gente dar um contexto nisso. O Rodrigão tá aqui em São Paulo porque ele participou do Summit Me corrija o nome do Summit Global Summit de Telemedicina e Digital Health, né? Da Associação Exatamente. Paulista de Medicina. Exatamente. Então, o Rodrigão veio aqui, ele tem uma startup excelente, chama... Fala um pouco da sua startup, Rodrigão, acho que é melhor aí, até. Na verdade, no mesmo contexto que foi criado o nosso podcast lá atrás, né, no início da pandemia, onde, né, de forma em caráter emergencial, né, nós tivemos que não deixar os nossos pacientes desassistidos, e aí chegou a teleconsulta, o teleatendimento, e aí muda muito o cenário da saúde, né? E foi aproveitando essa oportunidade lá atrás, né? Eu já tenho, né? Tenho a formação em tecnologia, enfim, tenho, né, uma empresa familiar nesse sentido, e foi aproveitando essa oportunidade que a gente lançou uma startup ali naquele momento, né? Uma plataforma de telesaúde, teleatendimento, com a ideia, né, de ajudar dentro de um modelo de linhas de cuidado, então, né, onde a gente consegue ali mensurar indicadores de resultados clínicos, né, dentro de um modelo, né, alicerçado aí de medicina baseada em valor e resultados, e foram, né, de lá para cá 3, 4 anos de projeto, e colocamos, né, o produto no mercado há 1 ano. E aí, né, nesse sentido aí de conquistando, né, parceiros, né, e por isso, né, de estar presente aqui em São Paulo essa semana em um grande evento, o maior evento aí da América Latina com essa temática.
E foi um prazer enorme. Eu acho que é sobre um pouquinho disso aí que nós vamos conversar hoje também. Qual é o nome, Rodrigão? É o Global Summit. Não, do sua startup. Ah, o nome da startup. Achei que você falou do evento. A startup chama MedMe, medme.care. A ideia é de, né, você no controle da sua saúde. E aí tem alguns desdobramentos desse nome, né? MedMe Physio, MedMe Collab. A gente pode falar um pouquinho sobre isso, mas o guarda-chuva maior é MedMe. Esse negócio de você estar no controle da sua saúde que é legal. O que mais me chama eu ia atenção falar é isso, mesmo, cara. Eu ia falar exatamente isso. Eu acho que a gente está perdendo um pouco as amarras com relação a aquele degrau que tinha imenso entre o profissional da saúde e a população geral, né? Eu acho que isso é super importante, é super válido, é perigoso, claro, porque também a gente tem as mídias sociais aí que tem muita informação ruim, então a gente precisa ter acho, o profissional da saúde até para ser o crítico da história, né? Sim. Mas é de verdade, eu acho que também é muito legal, muito interessante. Eu fui lá no Summit, foi sensacional, eu gostei muito do que eu vi. E gostei muito, muito, muito da startup. Eu achei muito bacana. Não é à toa que já é sucesso lá. Mas aí eu acho que essa introdução mostrou por que a gente vai falar sobre esse assunto. Eu acho que nada mais fresco pra gente, né? Que o Rodrigo, principalmente, que estava lá, né? Com a startup dele e conversando com os grandes gestores de saúde de São Paulo e do Brasil hoje. E a gente pode falar até do mundo, porque São Paulo é imenso, né? E então o Rodrigo acho que tem muita coisa aí para conversar com a gente, para falar para a gente e para a gente até fazer questões, porque esse é um assunto que traz muita questão, né, Rodrigo? Eu sei lá, eu saí de lá com mais perguntas, mais dúvidas do que respostas e eu vou... Eu tenho um monte, né, de dúvidas. Então é agora que a gente vai fazer essas dúvidas aí. Então vamos seguir nosso cronograma e falar um pouco sobre o mito, né? Porque a gente tem que sempre trazer um mito. E esse mito é um mito que eu tenho, tá? Eu vou falar para vocês que eu realmente penso muito nesse assunto e já conversei com o Rodrigo sobre isso. Mas é essa inteligência artificial que vem junto aí com a digitalização da medicina. Será que ela vai substituir os profissionais de saúde? Peraí, eu vou perguntar primeiro pro Bernardo, para ver o que ele acha, porque eu sei que você tem dados aí tudo. Bernardo, o que você acha disso, Se ele cara? começar a falar, não fala mais, cara. Então, vamos com calma. Até porque Não é bem assim, né? quem tá escutando a gente vai ter as mesmas dúvidas e talvez tenha a gente não é, lógico, né? Eu tava conversando com o Bernardo sobre isso. Nós não somos completamente leigos, porque nós lemos muito sobre o assunto e nós utilizamos a teleconsulta, né? A gente de forma gradual tá tentando se adequar a toda essa evolução. Mas perto do Rodrigo, que está aí numa jornada grande, né? Nós estamos engatinhando. Exatamente. Na verdade, a gente está mais no ouvir falar sobre, né? E tentar se inteirar. Lógico, a gente tem uma experiência, a gente teve uma experiência clínica também, né? Durante a pandemia, com atendimento e tal, e viu como é que isso pode desenrolar. Tá certo que na pandemia foi enfiado goela abaixo, né? A gente não tinha preparo nenhum, né? Foi até uma discussão que a gente já teve. Mas, falando em relação ao mito, cara, a gente está numa fase de transição muito importante, né? Na minha opinião, assim, nos bastidores a gente estava até conversando disso, que a parte digital, quando a gente pega custo-benefício, valor, saúde baseada em valor, essa parte digital, com inteligência artificial inclusive, vai pulverizar, por exemplo, medicina ruim, diagnóstico ruim, fisioterapia ruim. Essa é a minha opinião, né? Algumas semanas atrás eu estava em Fortaleza lá no congresso, estava conversando com a Julie Fritz, inclusive, sobre isso, né? Tá. Quem é a Julie Fritz, para a grande maioria das pessoas aqui entenderem? A Julie Fritz é uma pesquisadora, né? É um dos grandes nomes de pesquisa em dor lombar no mundo, né? Tem as linhas de pesquisa lá em Pittsburgh também, lá nos Estados Unidos. E ela veio para um congresso, eu estava com ela, que eu estava traduzindo ela também. E a gente estava apresentou uma palestra de alguns trabalhos que eles desenvolveram durante a pandemia sobre essa tendência mesmo, né, da gente ter essa digitalização, o e-health, né, como é chamado. Então, assim, cara, não sei se vai substituir totalmente, mas que quem os ruins, vamos dizer que a gente pode dizer assim, é difícil a gente classificar bom e ruim, mas os ruins que não apresentam resultado para o paciente, né, cara, esses vão rodar, na minha opinião. Em algum momento vão. Eu queria saber a opinião do Rodrigão.
Depois eu vou colocar algum pitaco aqui pra gente tentar desenvolver isso. Rodrigão. Não, eu acho que o conceito vem em cima do que o Bernardo pontuou, né? Eu acho que a temática é essa, é e-health, é health tech, é digital health. E quando a gente coloca o digital e a tecnologia no meio, né, a gente consegue mensurar dados e indicadores, né? Então aí é que eu acho que entra essa questão de coletar resultados, né, dos nossos serviços prestados. Então, assim, eu não acho que vai substituir o profissional de saúde, mas vai exigir um processo de adaptação, né? Uma adaptação em cima da forma de como esse profissional vai atuar, né? Então, né, você pontuou dados aí, hoje sabe-se que o profissional de saúde, né, gasta ali em torno de 30%, 40%, até 50% do tempo dele com serviços burocráticos, né? Evoluindo ali, transcrevendo, né, uma avaliação, uma evolução, enfim, né, preenchendo ali o reembolso e tal, né? E esse profissional realmente deveria estar onde ele realmente precisa, que é atendendo o paciente, que é escutando, que é comunicando, né, que é tomando a decisão clínica, né? Então, assim, se for nesse sentido, a IA, por exemplo, ditada, né, uma evolução, um prontuário de você ditar, já vai otimizar muito esse tempo nesse sentido. Mas a tomada de decisão clínica, aí eu acho que ela pode, né, nortear, vamos fazer uma analogia aqui com o Waze, né? Depois do Waze, todo mundo virou excelente motorista, né? É difícil a gente errar o caminho, né? Mas quem está no volante ali é a gente, né? Então, assim, uma analogia que, né, de repente a gente está nesse momento dessa transformação, de que hoje nós somos clínicos apoiados pela ciência de dados e talvez essa transformação vai ser de ser uma ciência de dados apoiadas por clínicos, né? Então minimiza um pouco essa questão, né, de erros, né, e principalmente é muito comum os erros do profissional de saúde, né? Porque parece que tem um medo que a IA pode errar, mas o profissional de saúde também erra, né? Então, eu acho que nesse sentido, e respondendo, eu acho que é isso, Alex, não vai ser, mas vai exigir essa transformação, né? E aí, né, só pontuando o que o Bernardo, né, iniciou, eu acho que o profissional que tiver alicerçado pela IA vai ser um diferencial frente ao que não está. Né? Aí sim, eu acho que vai ser fazer né, um mix, né? Mix. E esse vai estar na frente de quem não usa, né? Então, você aí eu falando acho que aqui, cara, na minha cabeça tá lá, pô, triagem. Perfeito. Triagem. Então, esse mix com triagem, assim, eu acho que aí é uma coisa... Você sabe que na minha cabeça ficou uma coisa muito... Assim, eu tenho pensamentos ambíguos sobre isso. Tem uma frase do Henrique Aidar, do médico que já trabalhou com a gente, que fica na minha cabeça muito, que ele fala muito sobre o cuidar, né? O cuidar tem que estar em primeiro lugar e o ponto técnico é secundário, né? Então, a gente sabe da empatia, de todo esse tete a tete com o ser humano. Por outro lado, a gente fala que assim, nossa geração não vai ser substituída por uma inteligência artificial. A nossa geração provavelmente não. Mas nós estamos preparando nossos filhos para serem substituídos. Por quê? Porque eles têm um contato e uma utilização com celular e computador muito presente. E tem crianças hoje que conseguem ter maior contato com o digital do que com o próprio ser humano. E aí que está meu medo. Se essas crianças vão crescer e vão ser... Para elas vai tanto fazer, tá falando com um computador, com uma inteligência artificial ou com uma pessoa. E aí fica a minha pergunta para você, Rodrigão. Você acha que isso pode acontecer? Existe algum preparo de quem está trabalhando com isso, com quem está implementando isso para isso? Ou eu estou viajando? Não, sem dúvida. Essa é uma questão sempre discutida nos eventos, né? A gente sabe a importância da transferência, da empatia, né? Da humanização do cuidado. Só que, né, a gente pensar que ter um primeiro contato, uma triagem, para ver se a pessoa pelo menos está na fila errada, né? Ou se ela, né, está na fila para tratar a coluna aí já tem 2 meses. Às vezes ela está na fila errada. E,
né, você triar com a tecnologia, né, talvez não esteja sendo mais humanizado do que ela está esperando um atendimento, né? É claro que essa ideia, né, de até onde a tecnologia, né, vai atuar no sentido de melhorar processos, né, no sentido de otimizar a eficiência da jornada e aonde vai realmente entrar o profissional de saúde com esse cuidado, né, com essa atenção, com essa empatia, com essa humanização, principalmente que a gente sabe que existe no cuidado com dor, né, principalmente os crônicos, enfim. Então a ideia é realmente, né, treinar esse mindset do profissional para ele ter um maior tempo, né, para o que realmente pode ser otimizado nesse sentido, e a tecnologia sempre pensando, né, no alicerce de pessoas, processos e tecnologias para resolver né, entregar o cuidado e entregar né, o serviço, né? É realmente dentro né, dessa organização de pessoas, processos e tecnologia, a gente direcionar as pessoas para entregar o resultado, né, e essa humanização no momento, né, que a tecnologia pode não ser agregar nesse sentido, né, ou pode tirar esse componente humanitário aí do cuidado, né. Mas é uma questão muito discutida em todos esses eventos. Então, por isso que eu acho que em cima de processos, né, a tecnologia ela vai realmente otimizar, vai melhorar a eficiência e vai entregar valor, né? E o profissional de saúde ali sabendo, né, através de outras valências, né, outras habilidades adquiridas ali, como ele vai intervir e principalmente no conceito de escala, né? Porque nós profissionais de saúde somos limitados, né, aos nossos atendimentos ali e não conseguimos atender mais do que 8, 10, 12, enfim, né, com qualidade, né? Então a tecnologia entra nesse aspecto também de conseguir escalar com uma conduta mais efetiva, né? Então é Com uma outra questão. autogerenciamento. Aí, né, tem as estratégias por Então, trás disso, né? Entra o componente educacional, né, esse empoderamento do paciente, autogerenciamento, principalmente em cima das condições crônicas, né? Que são os que consomem mais recursos da saúde. Sim, né? os caras já consomem no YouTube. Não, então, porque aí eu vou ficar provocando aqui. Não, mas essa Não, é que é porque a ideia, discussão. assim, eu entendo, eu acho que quando a gente fala de escala, eu acho que, putz, a gente não precisa nem discutir, eu acho que aí sim, né? Eu gosto muito quando a gente pensa na digitalização, pensando que a gente vai poder atingir mais pessoas por uma prática de boa saúde. Sim. Ponto, eu acho que isso é essencial, porque quando a gente fala de escala, pensando em TikTok, YouTube e Instagram, a gente está falando de muita informação, mas muita informação ruim. Informação Isso é uma coisa importante de destacar, né, Alex? De primeiro ter em mente o que não se deve fazer, né? Então, porque... É isso que eu ia falar, uma coisa é informação desconexa, outra coisa é informação afunilando, né? Isso, mas é aí que eu quero chegar. Porque aí, quando eu vou nesses eventos, assim, putz, eu vou te falar que eu fui em poucos eventos, tá, Rodrigão? Por isso que eu vou fazer essa pergunta para você. A minha impressão é muito assim, fala-se muito, o discurso é muito bonito em relação, a gente está tentando ajudar para que o profissional da saúde consiga se organizar para fazer o que ele sabe fazer. Mas nas entrelinhas, Rodrigo, o que eu leio é baixo custo. Vamos abaixar o custo, vamos abaixar o custo, vamos abaixar o custo. E as empresas bancam baixar o custo. E baixar o custo, um dos melhores... Todo mundo aqui é empresário. Você sabe que custo tem a ver com pessoas, né? Eu acho que é onde você mais tem custo. Serviço É no serviço, entendeu? É onde você vai abaixar custo. E aí que mora meu medo. Não, perfeito. O Alex, o sistema de saúde, a prestação de serviço de saúde é um sistema complexo. É um sistema complexo, não é? Então, assim, tem um livro, né, do Ezequiel Emanuel que ele, né, o título é Qual o melhor sistema de saúde do mundo? E ele faz ali uma análise com relação a alguns indicadores, acessibilidade, equidade, qualidade, custo, né? E o que ele conclui é que não existe um sistema mais efetivo que o outro e perfeito, porque esses sistemas foram construídos de acordo com as questões culturais e históricas de cada local,
né? Então, quando a gente pensa nesse sentido de realmente pensar em resultado, em qualidade por custo, que é a equação de valor do Michael Porter, né? O conceito de medicina baseada em valor, não quer dizer que sempre a gente reduzindo o custo, a gente não está entregando valor, o resultado. Uhum. Então, quando a gente faz uma triagem, por exemplo, para dor lombar, tria esse paciente em níveis de complexidade, baixa, média e alta complexidade. A grande maioria é de baixa complexidade, ou seja, o prognóstico de evolução da dor lombar, 60% a gente sabe que vai evoluir bem em 2, 3 semanas. Ou seja, vamos traduzir isso aí para a linguagem aí do nosso paciente, né? O baixa complexidade é o cara que vai evoluir bem. Vai evoluir bem. É aquele Isso. jovem, né, faz atividade física, teve uma crise de dor lombar, não tem maiores comorbidades, a chance de em 2, 3 semanas ele já está treinando de novo é alta. Isso. Qual que é a intervenção para esse profissional? Ou para esse paciente? Qual que é a intervenção do profissional para esse paciente? Educacional, né? Será que é distância, educação, né, com alguns exercícios à distância? O custo baixíssimo, né? Enfim, agora esse mesmo paciente chega no pronto atendimento de um pronto-socorro, tirando um paciente de maior complexidade ali, de uma oportunidade de estar com a mesma enfermeira de triagem, ao custo já aumentando, né? Enfim, ele está ali com por mais que a triagem, o prognóstico dele seja positivo, de repente ele pode ser encaminhado para uma ressonância, ele pode, né, consumir algum outro tipo de medicamento. E aí ele pode entrar num overdiagnosis, né? E aí a gente sabe aonde isso, vai né? dar. Então, assim, essa questão de reduzir custo, né, para entregar resultado, eu entendo que nem sempre vai ser reduzindo só o custo. Mas quando a gente pega numa perspectiva de saúde populacional e epidemiológica, né, o raciocínio já fica um pouco nesse sentido, né? Então, assim, por isso que a medicina baseada em evidências, né, caminha junto com a medicina baseada em valor e em resultados, né? Então, assim, os estudos prognósticos, né, os diagnósticos, isso tudo devem ser levado em consideração para essa tomada de decisão clínica, né? Então, eu concordo com essa preocupação, né? Porque como o sistema é formatado no Brasil hoje, principalmente da saúde suplementar, é aquela de que eu já pago o convênio mesmo, eu vou usar. Né? Eu vou fazer tal exame, eu vou no médico, enfim. Talvez, né? Se o cara não fizer um pedido, ainda a gente vai ficar bravo, né? O paciente é capaz de ficar bravo. Justamente. Né? E aí é que envolve, né, em cima de toda essa jornada de transformação que está acontecendo, não é só a tecnologia, é mais a mudança de mindset dos profissionais, dos gestores, de governança, de cada instituição, né, em cima principalmente dos processos. Dos processos. Eu acho que a gente está chegando num ponto aqui, e aí eu vou citar o livro, né, que a gente estava conversando antes, The Race Between Lawrence Scott and Education. Isso. E é exatamente sobre isso, né, sobre educação, que a tecnologia ela evolui sempre antes da educação. Né? E como nós estávamos conversando, por exemplo, até na parte, na Revolução Industrial isso aconteceu, isso vem acontecendo ao longo do tempo. E isso é interessante quando você pensa nisso, né? Porque você me deu uma resposta muito plausível agora sobre coisas que talvez eu não tinha pensado muito e tinha já um conceito já meio errôneo sobre toda essa evolução. E eu acho que isso que é o problema, né? Porque a gente precisa tentar correr atrás da educação. Só que num país como o nosso, por exemplo, é bem complexo, porque ao mesmo tempo que você tem baixa educação, você tem alta educação digital, que é também outra coisa que a gente chegou a corresponder aqui e conversar um pouco, né? O que você acha disso, Rodrigão? Depois a gente entra aí um pouco nessa parte do acesso ao celular, né? Sim, todo esse processo de digitalização, transformação digital, claro, envolve questões culturais, né? A gente sabe que o que está acontecendo na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Austrália, no Canadá, é diferente do nosso cenário e por isso que tem que ser testado, e aí é que entra, né, a ciência da implementação, os testes, enfim,
por causa de toda essa transformação cultural. Agora, essa questão filosófica é interessante, né? Olhando toda a perspectiva de todos os outros setores que sofreram essa transformação digital, né? Você citou a Revolução Industrial e vários outros setores. O comércio, por exemplo, né? Que era a vendinha, depois virou o supermercado, agora é tudo na internet e é difícil competir nesse sentido, né? A tecnologia veio e aí tem esse sofrimento social que esses autores de Harvard chamam, né? E que naturalmente vem depois à sociedade e tem uma coisa nesse meio desse sofrimento, né, social que tem a ver com a adoção dessa nova tecnologia pelos próprios profissionais. Então vamos trazer, por exemplo, para essa transformação digital que está acontecendo na saúde, que eu não acho que chegou na transformação, porque eu acho que ainda está num processo de digitalização, né? Porque o prontuário ali à mão ainda, ele nem é todo preenchido ainda, quem dirá o prontuário digital. Então nós estamos tentando, né, digitalizar, escrever, isso eu estou falando de escrever os dados clínicos, e depois, num segundo momento, estruturar esses dados clínicos, porque profissionais coletam informações diferentes, não são dados estruturados ainda que realmente têm relevância clínica. Não tem padronização, imagina na fisioterapia. Justamente. Então, assim, para você ver o quão longe nós estamos desse processo na saúde ainda. Mas é isso, é educação, tanto de profissionais quanto, né, dos nossos pacientes. E nesse contexto, quando há esse gap educacional, esse sofrimento social, naturalmente não há investimentos, porque há uma insegurança jurídica, né? O nosso conselho não se manifestou até hoje com relação à telesaúde. Se a gente for ver, ele ainda está em caráter emergencial, que foi aquela questão do Código de Ética revogado que a gente não poderia atender à distância. O Conselho de Medicina, né, veio, né, pautou ali, né, as diretrizes, enfim, mas o nosso conselho não pronunciou até hoje. Enfim, como que o fisioterapeuta vai investir em uma plataforma que ele pode acompanhar os pacientes à distância, sabendo que, primeiro, que ele não foi treinado, né, e agora, naturalmente, com a regulamentação da telesaúde, está se falando mais nas universidades, né, eu acho que esse gap com a universidade é interessante, mas, enfim, essa é a complexidade que nós estamos vivenciando hoje nessa transformação digital. Então, assim, eu acho que tem algumas etapas, né, para a gente ir seguindo, né? Essas etapas, né, não podem, né, tem a ver com esse componente educacional dos profissionais e é o momento que a gente está agora, né? Enfim. Você sabe que eu acho interessante? Porque o que eu sinto, né, principalmente quando eu fui lá no Summit, eu senti isso bastante. Porque a gente tem coisa profunda aqui para falar, né? Mas a gente tá... É o que eu achei interessante agora que você falou, vamos subir um pouco, vamos lá pro raso, né? Porque a gente não pode aprofundar tanto porque a gente não chegou nesses níveis ainda, né? E o que eu sinto é um cabo de guerra entre a tecnologia e os profissionais da saúde. E os profissionais da saúde estão agarrados nas crenças, né? Eu tô agarrado na minha crença aqui, tô conversando com você pensando em tudo que eu tenho que me despir para poder falar, não, realmente acho que isso aqui veio para ficar e eu preciso abrir a mente para isso, né? Você não pensa assim, Bernardo? Sim. Eu acho que a gente ainda está muito agarrado nas nossas crenças em relação à digitalização, né? E pensar na inteligência artificial como uma ferramenta de ajuda, não uma substituição, e que a gente não vai perder o tete-a-tete, o cuidar, né? Porque, na verdade, você vai poder cuidar de mais pessoas, talvez. Cuidar diferente. Mas cuidar de mais pessoas. Acho que o grande ponto é você poder abrir esse leque de cuidado, né? E aí a gente entra num ponto, Rodrigão, que é a história de que os brasileiros, hoje 96% dos brasileiros têm acesso ao celular, sendo que 75% à internet, né? É um número muito alto, né? Eu acho que sim, a gente pode atingir muito mais pessoas que não vão poder ir no seu consultório, mas pela internet vão poder chegar até você. E pensa... Isso é legal. Sabe o que é legal? A gente pensar que, puxa, assim, infelizmente, quantos % dos médicos, fisioterapeutas e profissionais da saúde, psicólogos, são realmente pessoas que estão antenados, que seguem medicina baseada em evidência? Então, eu acho que se a gente pensar pelo outro lado da moeda, e você me corrija se eu estiver errado, Rodrigão e Bernardo também, talvez a gente consiga que mais pessoas tenham acesso a uma boa medicina, né? E agora eu estou fazendo outro contraponto.
Porque e vai fazer com que as pessoas que não são tão boas, os gurus, e que se coçarem, porque a medicina vai ser baseada em valor. Sim. Eu acho que esse que é o ponto, Alex. Esse que é o ponto, né? E o Bernardo pontuou isso também, né? De tentar ter uma metodologia um pouco mais engessada com o resultado, um compromisso maior com o resultado, pensando no sentido de o que é feito hoje que mais prejudica o paciente do que ajuda, né? É o que a gente fala e vê o tempo todo, né? Quando a gente fala dos gurus, né? Dos tratamentos que não têm evidência científica e por aí vai. A tecnologia, de certa forma, o teleatendimento, a teleconsulta, ela de certa forma engessa nesse sentido. Né? Porque você vai ter que trabalhar com um componente ali de educação em saúde, educação em dor, habilidade de comunicação, que de certa forma não está ao vivo, mas existe ali, né, uma exclusividade do atendimento ao vivo, você está com o paciente, a atenção está com ele, enfim. Então, eu acho que essa questão de limitar, né, as condutas que não vão ter efetividade clínica é um ponto interessante de se discutir, né? Sim, cara, e aí entra nisso, né? A quem tem realmente acesso a uma medicina de valor, uma medicina bem feita, uma fisioterapia bem feita, né? A gente entra numa massificação, muitas vezes, de um processo que não funciona. O mais maluco é isso. A gente vive hoje em dia vou chamar de massificação de processos que não funcionam. Essa sequência de triagem que não funciona, que indica um tratamento errado, ou que deixa de indicar um tratamento errado, e que um tratamento errado o paciente pede, por exemplo, vamos colocar na nossa profissão. Ele tem uma crença que realmente a fisioterapia não funciona, né? Porque nunca vai melhorar. Porque talvez ele não tenha sido apresentado para um caminho de solução que pudesse melhorar um pouco. Isso aí. Então, às vezes, você tem o componente educacional do paciente e o componente educacional profissional. Eu penso no componente educacional profissional que mesmo o cara, vou chamar assim, ruim, que não estuda, que não está tão antenado, ele vai ter um acesso com a inteligência artificial a uma plataforma, por exemplo, que vai ensinar ele, que ele vai ter, por exemplo, os guidelines, o básico do básico, que são os guidelines, ele vai ter na mão dele, na hora, ali com o paciente, com as informações coletadas do paciente. Aí, poxa, é uma forma da gente conseguir, não sei, aí eu até queria saber disso, se é uma forma ou não da gente conseguir treinar as habilidades técnicas dos fisioterapeutas que provavelmente vão receber esses pacientes que já foram triados por uma inteligência artificial que ele mesmo pode estar utilizando ou vir de algum outro serviço. Não sei se... Não, perfeito, é que eu fico pensando isso. O que pode vir, assim, às vezes, talvez tenha alguma inteligência artificial que, cara, é uma plataforma que o paciente paga ali com vídeo educacional, tal, não sei o quê, e ele consegue fazer uma triagem bem feita, né? Não somente um questionário X lá, mas uma triagem muito bem feita, e ele pode selecionar um profissional que saiba aplicar, por exemplo, uma técnica que foi indicada dentro daquela triagem que foi feito lá, num negócio que ele segue, que só vê parte educacional de vídeo. Essa questão da triagem, principalmente, que eu acho que, pensando na jornada do paciente ali, é o início, eu acho que já é uma das grandes vantagens, né, da tecnologia, né? Eu vou lançar uma provocação aqui para vocês. Em média, aí nós somos clínicos, né, em média, aí, cada um com 20 anos de experiência. Quantos profissionais já sentaram na nossa frente e não precisariam estar numa consulta de fisioterapia? Quantos profissionais? Não, quantos pacientes? Quantos pacientes, desculpa. Quantos sim, pacientes? Muitos. Né? Enfim. Muitos. Eu acho, vamos seguir essa sequência do que a inteligência poderia facilitar a gente. Eu acho que isso é interessante. Vamos nas etapas do nosso paciente. Então, a primeira coisa é a triagem. A triagem a gente já concorda que sim, né? Pode eu ajudar acho pra caramba, que ajuda, né? Eu acho que esse é um ponto interessante. Aí vem uma parte muito importante, Rodrigão, que é a parte que eu mais me preocupo. Porque você, Rodrigão, e você, Bernardo, a gente sabe, a gente conversa sobre isso, né? Eu considero um bom fisioterapeuta, e aí eu vou estender isso. Eu considero um bom profissional de saúde, e eu vou usar a sua frase. Ele tem que ser uma boa pessoa antes de ser um bom profissional de saúde. Sim. Concordam? 100%. Será que a gente, evoluindo para essa inteligência artificial, a gente vai perder um pouco a capacidade de empatia, por exemplo, que é tão importante numa aliança terapêutica? Alex, por isso que eu volto nessa reflexão
do mindset do profissional, né? De como ele usar, né, essa ciência de dados e transmitir essa informação para o paciente. Né? Eu conheço, né, e sei, a gente discute muito como vocês trabalham, né? Eu acho que essa questão é uma questão de habilidade adquirida de como passar essa informação. Então vamos trazer para a prática, né? Um diagnóstico, né? Saímos da triagem, o paciente chegou ao diagnóstico, dor lombar, né? Vamos pegar aí, né, dor lombar inespecífica e dor lombar específica. A gente sabe mais ou menos essa estatística. Então, assim, o profissional, né, com a inteligência ali ajudando, né, tem, sei lá, tem limitação, periferização da dor, uma varredura neurológica positiva ali, perda de força, miótomo, diminuição de reflexo e tal. Opa, peraí, né? Ele já está aqui talvez no percentual de ir para uma dor lombar específica, talvez uma radiculopatia. Esse paciente ele precisa ser realmente, né, fazer um exame de imagem, pode ser um tumor, uma fratura ou somente, né, uma compressão. Aí nós estamos falando de complexidade. Então, um paciente que tem uma maior complexidade e um que tem uma menor complexidade. Isso. Só para a gente traduzir para os leigos. Não, também, justamente. Então, assim, que a grande maioria, eu fui por de maior complexidade, mas esses são 5%, 10% dos casos. A grande maioria não vai ter essa complexidade. Sim. Né? E aí é como, dentro desse nível de menor complexidade, o profissional vai passar esse bom prognóstico para o paciente sem que, né, ele fique que... E aí entra numa outra questão de que, quando eu falo de mindset, né, e nessa transformação, que eu acho que é uma insegurança do próprio profissional, né, de a prescrição do tratamento em cima desse paciente que tem um bom prognóstico, né? Às vezes tem alguns profissionais que ficam inseguros porque, como é fee for service, ele vai ser remunerado pela quantidade de sessões, às vezes segura a informação como ele passa para o paciente. Então entra numa outra questão que eu acho que, né, a gente pode entrar no segundo momento. Espera. Que eu acho que influencia nessa tomada de decisão do profissional. Nós estamos ainda no momento da triagem. Depois da triagem, a gente chegou. Agora eu vou chegar no outro ponto. Eu vou provocar aqui. Vai chegar na parte do diagnóstico. E aí... Que é o que eu estou pontuando, né? E aí eu vou fazer uma provocação. O que eu vi lá muito, que está em super alta, são as cabines. Né? O que são as cabines, Bernardo? E eu acho que isso vai chegar na nossa área também. São cabines que você senta lá e ela te dá um diagnóstico de saúde. Entendeu? Tipo, te escaneia. Te escaneia, praticamente te escaneia inteiro. É incrível, assim, é muito legal, é muito interessante. Né? E te dá prognósticos futuros. Né? Assim, você vai ser um cara que pode desenvolver problemas coronarianos e tinha um cientista lá que eu achei muito interessante, o cara é muito legal mesmo, chegou a falar assim sobre até partes psiquiátricas, assim, que é super complexo, porque não são dados, né? Mas tudo bem, isso são outros poréns, assim, mas pelo que eu entendi, isso está bem em evidência, o que é ótimo, porque, por exemplo, no Sistema Único de Saúde, você pode padronizar dados do paciente, né? E pode padronizar, por exemplo, pressão arterial, né? Insulina, e o cara vai para outro SUS, ele vai ter padronizado isso, que eu acho que isso hoje deve ser uma boa bagunça e que isso vai conseguir unificar. Abre no app dele, né? Sim, mas vem um outro porém, que é o overdiagnosis. Ou seja, você vai ter um cara extremamente mapeado, e aí eu fico pensando nas barreiras éticas. Né? Eu estava lá assistindo uma palestra lá, Bernardo, e aí o cara falou, poxa, tem uns apps agora que através de foto, né, umas startups que mostram que através de foto o cara consegue dar o diagnóstico de não sei quantas anomalias genéticas, né, que você pode desenvolver, né? E esse cara... Eu não sei se eu quero saber isso. Eu não sei se eu quero tirar uma foto disso. Medo, né? Eu não vou tirar essa foto, entendeu? Cara, eu falo para meus pacientes brincando, assim, mas às vezes eu falo assim, o cara fala, pô, mas eu vou fazer uma ressonância, né? E aí eu brinco, cara, se me pagar R$1.000, eu não vou fazer ressonância. Eu não faço nem por R$1.000 hoje, uma ressonância no meu ombro, por exemplo, de nadador.
Não, imagina meu ombro de nadador numa ressonância. Vai achar um monte de coisa. Sem lesão. Sim, cara. E essa parte da digitalização vai facilitar muito você de fazer diagnóstico. Concorda? Não, concordo, né? Acho que aí é que eu acho que entra o profissional, né? A medicina baseada em evidência, o ceticismo, né, do profissional, né, de quem está alicerçado no modelo, né, não pode, né, fechar os olhos para esse sentido, né? Então, assim, tem várias empresas nesse sentido, desde mapeamento genético, né, a predisposição disso, daquilo. Ficou famoso nos Estados Unidos aí a 23andMe, né? O mesmo investidor e dono do Spotify tem uma dessas, né, lançou agora uma desses scanners geral aí de mapeamento do corpo. Claro, tem o over, né? Pode existir o over, mas aí é que eu acho que entra o mindset do profissional, né? De saber utilizar, né, realmente o que deve ser passado ou não. Isso a gente não precisa ir longe, não, né? O Apple Watch está fazendo um eletrocardiograma. Se o sujeito tem um perfil mais ansioso, enfim, o cara vai, porra, né? Não, O cara vai ficar monitorando ali o tempo inteiro e isso pode ser prejudicial para a saúde mental dele, sem dúvida, né? Eu ouvi lá de que os resultados são bons. Ou seja, você tem... Se o cara... tinha um cardiologista lá que falou que um bom entendedor, você monitora legal. Mas aí é que entra, né, Alex? Então. Você monitorar um cardiopata ou você monitorar um sujeito que tem baixo risco. Alguém né, aqui pra já viu alguém cardiovascular. ficar... Eu já vi paciente ansioso o tempo inteiro olhando a pulsação. Eu já vi na minha consulta já isso acontecer. Eu fico... E isso aí é... E aí, na último slide de um dos médicos, desculpa, agora fugiu o nome, era um cara totalmente monitorado no quarto dele, né, Rodrigão? A gente até tirou um sarro. E aí, sabe o que vem, Bernardo, para mim? Uma vez eu perguntei para acho que eu já contei essa história, para um técnico de uma seleção, né, da seleção italiana. Falei, pô, você não usa relógio para monitorar ou qualquer wearable, um anel, né, para monitorar o sono dos seus atletas? Ele falou, cara, eu comecei a usar, mas os atletas ficavam ansiosos com isso. Acho que eu falei isso inclusive com a Carla, né? E aí eu fico pensando nisso também, esse monitoramento 100% de uma pessoa saudável, porque é legal você monitorar um cardiopata. É por isso que eu estou Que é o pontuando lance e de você frisando. querer achar alguma coisa. O cara vai querer achar alguma coisa o tempo inteiro. Por isso que eu estou pontuando essa mudança de mindset da cabeça do profissional e dos processos. Porque essa evolução tecnológica, diagnóstica na medicina sempre existiu. Foi o que mais evoluiu. Foi o diagnóstico, a tecnologia no diagnóstico na medicina. Sim. Né? Que evoluiu e aí a gente entra nesse problema do overdiagnose e overtreatment, né? Mas por isso que diante dessa transformação digital, quando a gente coloca, né, o resultado, né, clínico e também o subjetivo da satisfação da jornada do paciente, fazer uma jornada ali, né, igual a gente preenche aí, né, no caso vai ser um NPS ou uma melhora de percepção global, o que for, né, coletando essas, né, tendo esses objetivos dentro desse modelo centrado no paciente, muda muito o mindset do profissional, são os processos, muito mais do que a tecnologia envolvida. Porque a tecnologia está aí, ela vai ser só o meio. E ela, como meio, ela pode ser mal utilizada. A gente está falando justamente disso. Por isso que o componente educacional É isso que eu ia falar agora. é o mais... Eu acho que, no né? final das contas, aqui o que a gente está conversando é que o que a gente mais vai ter que prestar atenção é em componente educacional o tempo inteiro. Dos dois lados. E eu acho que é interessante dois as lados, empresas dos dois começarem a lados. prestar atenção nisso, né, Rodrigão? Eu acho que quem está desenvolvendo isso vai ter que prestar muita atenção nisso, né? E os profissionais vão ter que estar prontos para absorver e conseguir retomar isso. Bom, legal, chegamos no diagnóstico, né? E aí nosso paciente ele tem ajuda aí, principalmente na triagem e no diagnóstico da inteligência artificial, né? Se a gente for pensar, na triagem ele já vai ter essa ajuda do diagnóstico, porque dependendo do caso ele vai vir com um certo diagnóstico de, por exemplo, uma dor lombar inespecífica ou específica, né? Uma bandeira vermelha, alguma coisa nesse sentido. Aí, a prescrição do exercício ou do tratamento conservador, isso vai ter ajuda? A gente tem já alguma coisa nesse sentido? Entra aí, né, na discussão também, primeiro um data lake, né, um conjunto de dados
que aí, né, entra a discussão da inteligência artificial nesse sentido, né, de fazer ali toda uma análise em cima desses indicadores clínicos e nortear, porque ela tem... A IA a gente coloca a entrada e a saída que a gente quer chegar. O que fez aqui no meio para chegar lá, ela é que vai achar qual que é o peso de cada variável, né? Então ela pode, né, dependendo de um conjunto e de um volume de dados, ajudar o profissional nessa tomada de decisão. Ó, em pacientes com esse perfil, né, com essa e essa condição, o melhor caminho foi esse. E aí a autonomia do profissional, até por questões de responsabilidade, que não muda, é a mesma do consultório, né? É o profissional responsável, isso é uma outra questão muito discutida. E se a IA errar, não. O profissional tem que validar. É o Waze, você que está atrás do volante. Justamente, porque tem, né, já a tecnologia alucina, né, chamam de alucinação. Sim, mas né? aí o problema é que Né? você vai ser responsável por vários pacientes ao mesmo tempo, mais do que você era antes. Justamente. Isso Justamente. Vem um ônus junto Exato, com o bônus, justamente. né? Entendeu? Esse é o ponto. Então, assim, essas são questões, são discussões interessantes, né, que eu acho que devem ser cada vez mais colocadas no sentido de quando realmente você pega o modelo de IA, né, e vê essa efetividade, você consegue ver esse percentual de acurácia, de variabilidade, de alucinação, né, o pessoal da TI consegue, e aí é que entra as discussões comparando isso com o erro humano. Ixi. É menor do que o erro humano. Então hoje tende porque parece que o humano, Cara, quando a você gente sabe fala que... dessa discussão, que não erra, né? Cara, eu tem fico... dados que são assustadores, por exemplo, Estados Unidos, né? A gente sabe que a judicialização da saúde lá é gigantesca. Os dados americanos são assustadores com relação a erro humano em todo esse processo de jornada, né, do paciente de saúde. Né? Imagina então, o que tem aqui no Brasil, tudo encoberto. a né? gente na verdade, a gente não mensura, né? Mas, enfim... Às vezes eu fico pensando que a gente tá conversando aqui, eu juro por Deus, veio na minha cabeça os Jacksons, assim, a gente tá brincando de Jacksons, né? Só que a coisa tá muito rápida. Jetsons, né? Jetsons, né? Jetsons, Desculpa, pra que eu sou muito novo. Mas quem é mais velho assistiu muito esse desenho, né? Que a gente ficava vendo o futuro, era uma família no futuro, que andava de carro voador e tal. O reloginho já tinha naquela época. Isso que eu ia falar, assim, algumas coisas se concretizaram, só que agora é muito mais rápido, né? Por exemplo, eu entrei lá no Summit lá e tinha essas cabines e tal, eu ficava pensando, nossa, o negócio tá indo muito rápido, né? A gente tá acelerando muito. E numa das palestras o rapaz estava falando que o Apple Watch, por exemplo, eles estão absorvendo muito essa parte de saúde, eles estão muito interessados em coletar dados. E aí vem coisas muito interessantes, por exemplo, glicemia, né? Que são coisas que você tem que monitorar com uma certa velocidade, ou seja, uma certa constância, né, Bernardo? Então, aí vem o que você está falando, porque a gente monitorar, poxa, um paciente que precisa ser monitorado, fantástico. O que não pode criar uma hipervigilância, né? Então, que esse é o ponto, que aí eu ponto. acho que a gente vai ter que ter esse componente educacional de até que ponto a gente entrar e mergulhar na digitalização não vai trazer para a gente essa hipervigilância. E outro ponto, e aí eu vou perguntar para você, Rodrigão, é até que ponto esses profissionais da saúde vão ter horário de trabalho, né? Porque o cara vai ficar 24 horas linkado num celular. Você sabe, Alex, que o burnout é um dos problemas. Eu acho que esse é o ponto final, de né? saúde, né? E essa ideia, né, é para minimizar esse processo, né? Porque o profissional de saúde naturalmente já sofre com burnout, né? Então a ideia é pelo menos deixar ele mais efetivo e eficiente, ajudando menos pessoas. E aí é que eu acho que entra essa outra parte do componente educacional de realmente, né, ele entender ali os limites e dividir responsabilidade com a inteligência artificial. Na verdade, no gerenciamento do cuidado, né, das pessoas, cara, né? Olha só, veja se eu tô viajando, mas eu até queria te perguntar sobre o processo do machine learning e tal, né? Pô, vou dividir responsabilidade, então eu posso ensinar para ela qual responsabilidade eu vou dividir. Eu que mando. Não é assim, não, porque eu acho que a inteligência artificial, principalmente na base da saúde, ela vai, a curva de aprendizado dela vai ser em cima, por exemplo, de RTCs.
entendeu? Você vai ter um... Eu acho que vai chegar ao ponto da inteligência artificial falar assim, olha, Alex, por esse caminho aí a gente não tem evidência de que isso vai funcionar. Vai te questionar, Eu acho, né? eu não será que não? Sim, a questão da IA é que a IA são algoritmos, né? São algoritmos que, né, vão ser processados. A questão é que a gente, com essa quantidade de variáveis aqui, né, por isso que a gente fala do dado estruturado, né, que é o dado que realmente tem relevância clínica, né? Porque garbage in, garbage out, né? Se entrar lixo, sai lixo. Não adianta você colocar, informação São que não vai ruim, ter né? relevância clínica, né? É isso. Então, essas informações são relevantes, né? Baseadas aí em estudos, né, de prognóstico, né, diagnóstico, enfim. E aqui são os desfechos que a gente tem que chegar, né? E aí o algoritmo vai ver o melhor caminho nesse sentido. Essa que é a questão principal da IA. Agora sim, uma questão que eu acho interessante a gente pontuar em cima de toda essa transformação é principalmente o envolvimento dos players que são envolvidos hoje no nosso sistema de saúde, né? Muda um pouco essa conformação, né? Hoje nós temos aí prestadoras e seguradoras, né, de saúde, nós temos a indústria de materiais e medicamentos, os prestadores de serviços hospitais, né, os clínicos, enfim. Essa formatação do sistema, que é dividido em cima do interesse, né, de cada condição dessa, tem que voltar para o objetivo final, que é o desfecho do paciente. Esse é o ponto. Esse é o ponto, né? Então, quando eu falo dessa questão de mindset, de organização de processo, é colocar o resultado clínico do paciente na frente de tudo e todo mundo trabalhar para isso. Mas Tá, essa eu ia a gente vai perguntar voltar no começo, quando eu perguntei para você sobre custos. Porque a gente, isso não é só na digitalização da saúde, tá? Eu fiz essa provocação, mas poxa, se você for ver lá algumas, e aí eu vou puxar para nossa área, tá? A gente vai ver algumas técnicas usadas para os nossos colegas que elas visam financeiro. O cara ele sabe que ele pode cobrar mais aquilo, né? A gente sabe disso. Sim. E aí ele não está interessado no paciente. E meu medo é exatamente esse. A hora que a gente começa a tirar tirar o interesse do objetivo final, né? Que é o nosso paciente, e começar a colocar ele em como eu vou conseguir faturar mais. Que é o grande problema do dinheiro envolvido com a medicina. Né? E o grande desafio da implementação da saúde baseada em valor, que É isso. tão falada, né? O pessoal tentando implementar e cai nessa situação, né? Se não mudar a forma de remuneração, a gente não vai influenciar na formatação de como o sistema é. E aí o profissional precisa entender que ele, atuando em cima de um melhor desfecho, ele vai ter uma bonificação por isso. E como que ele tem um melhor desfecho? Com o resultado clínico pelo melhor custo possível. Uhum. Então, quando a gente coloca uma evolução de uma pessoa que tem um bom prognóstico de uma dor lombar, né, aquele baixo risco que a gente falou, e com uma intervenção ele evolui bem, o profissional tem que ser bem remunerado por isso do que o que com esse mesmo paciente fez 3, 4 intervenções. É isso. Aí é o ponto. É difícil, hein? Mas é o ponto. Não, tudo bem. A questão é quem está pagando essa conta e como está pagando essa conta. Uhum. né? Essa é que é a questão. A verdade quem é que tá falido, né? A gente tá hoje, esse sistema que nós temos hoje vai acabar. Né, Rodrigão? Você é o cara que sempre falou isso para mim, né? A gente vai mudar, né? Alguma coisa vai ter que ser mudada. Porque a insustentabilidade do sistema, né? Todos os indicadores aí atuais, nós estamos observando isso, né? Os balanços aí principalmente pós-pandemia, né? É o comentário do momento, né? Se mudou o comportamento das pessoas pós-pandemia, porque as pessoas talvez estejam cuidando mais da saúde, frequentando mais os serviços de saúde, e cuidar mais da saúde não é você fazer mais consulta médica, né? Enfim. Exatamente. Ou se é realmente uma demanda reprimida da pandemia, que, né, realmente é uma questão contestável, porque as pessoas, agora que está começando a clarear um pouco mais isso, né, e até aumentou o nível de teleconsulta, de telemedicina na época da pandemia, e agora estão chegando esses estudos, que as pessoas
tirando os crônicos, não adoeceram mais durante a pandemia por essa desassistência, né? Então, assim, Aí. essas questões começam a realmente, né, a colocar a gente para pensar em cima desses indicadores, né? Então, assim, até onde que o sistema, né, é efetivo, até onde que deve dar essa assistência, direcionar isso para atenção primária, né? Ganhar dinheiro com prevenção e promoção de saúde, não só tratando doença, né? Então, assim, são várias mudanças, só que é difícil você ganhar dinheiro promovendo É saúde. muito mais difícil. Muito mais difícil, né? Porque Então, você fica, por exemplo, eu vou dar um exemplo claro, né? Você fala de sono, né? Você fala com as pessoas olham pra sua cara de tipo, pô, sério, eu já ouvi isso 1000 vezes, né? E a pessoa não entende o valor disso, né? O quanto isso é importante para nossa área. E pensando nisso, Rodrigão, vamos lá no nosso cronograma. O paciente agora ele está em tratamento. O que a gente, eu acho que isso é uma das coisas mais legais da inteligência artificial, né? Quando você consegue fazer com que o paciente tenha a autossuficiência, depende da complexidade dele, para fazer o próprio tratamento, né, Rodrigão? Com a supervisão do profissional. esse é um ponto interessante, né, o Alex? Principalmente em condições crônicas, né, aquela regra do 20-80, né, 20% consome 80% dos recursos, porque é o paciente que fica perdido no sistema, né, ele sabe que a condição dele, ele fica achando que ele vai melhorar, mas ele é crônico, né? Ele precisa aprender a gerenciar a condição dele, né? E aí, por exemplo, né, vamos para a nossa área, dor crônica, dor lombar crônica, né? A tecnologia permite essa aproximação e esse acompanhamento sem ele estar sendo desassistido e incentivando a autoeficácia, o autogerenciamento, o autocuidado, né? O que é isso? É consumir menos medicamentos, é frequentar menos profissionais de saúde, é fazer menos exames, é começar a gerenciar ali os hábitos gerais de vida saudável, atividade física, alimentação, qualidade do sono, enfim. E a tecnologia, o telefone, aproxima nós profissionais dos pacientes nesse sentido, né? E aí, de uma forma, né, é o grande desafio da saúde, de como a gente aumenta a adesão e engajamento ao tratamento, né? A gente prescreve exercício domiciliar, o paciente não faz. Não, exercício não. O médico prescreve o medicamento, o paciente não toma. Quem dirá fazer exercício, né? Pois é. Então, assim, são questões, e aí entram nessas questões da tecnologia, a gamificação, a bonificação, né? Essa questão de se ele está realmente ali. Tem um ganho secundário também, Algum né? ganho secundário. Então, existem essas estratégias com a tecnologia, Isso é legal. né, que aumentam esse nível de engajamento e adesão e, por que não, né, ele pagar menos se ele estivesse cuidando mais. É isso. Porque hoje o sistema, né, é um sistema, né, baseado no mutualismo, né, que vocês são pessoas saudáveis e com a sua faixa etária e pagam o valor por convênio, mas tem o mesmo com a mesma faixa etária e está lá obeso, sedentário e não cuida da saúde. Né? Qual que é o consumo dele do sistema e o seu? Não, você está pagando. Isso com certeza vai entrar no game. Entra nessa questão, por que não esse que está se cuidando pagar menos. Tá pagando menos e está tendo, né, vantagem em outro sentido, entra nesse mesmo incentivo para ele aderir e engajar, que é muito mais difícil, né, realmente, sim, essa questão do cuidado. Né? Sim. Bernardo, vamos brincar um pouco agora. Vamos. Em 2001 saiu aí um grande estudioso aí colocou, né, as 10 coisas que as tendências, né, da digitalização da saúde. Rodrigão, isso foi 2001. O que realmente a gente acertou pensando no futuro até hoje, 2024? E o que você acha que é o caminho? Que você que está aí há 4 anos imerso nessa parte, né? Você está imerso aí, eu sei, e dá para perceber quando você fala. A gente não está falando com uma pessoa leiga no assunto. O que você acha que foi acertado em relação ao que ia acontecer até hoje? E o que você acha que vai acontecer para frente? Eu acho que, em cima dessa questão tecnológica, nós discutimos sobre isso, a questão da medicina diagnóstica evoluiu muito, né? E é uma faca de 2 gumes, né? Uhum. Então, assim, realmente, né, a gente pegar, por exemplo, né, câncer, né? Então, câncer, os mais comuns, né, de mama e próstata, né?
a mortalidade, a prevalência, ela permanece ali, porém o diagnóstico, a curva de diagnóstico é maior, né? Então, assim, será que todo mundo deveria, né, tá tendo o diagnóstico, precisaria estar sendo tratado ou não, né? Entra naquela questão que a gente pontuou. Mas os que, né, realmente precisam estão conseguindo diagnóstico e tratamento em uma boa evolução, né? Então tem esse outro lado. Entra a questão da triagem, né, de quem realmente precisa do cuidado, né? A questão de processos, né, dentro da formatação desse sistema, eu acho que, né, que entra dentro dessa boa evolução. A questão de individualizar o cuidado, né, de personalização, né, os 5 P's lá, né, personalização, medicina preditiva, enfim, né, personalizável, né, essas questões evoluíram bem nesse sentido. Agora, né, eu acho que o principal e a tecla que eu bato mais é nessa mudança de mindset mesmo, né, de mindset dos profissionais, de realmente você, né, entender que com uma mínima intervenção com aquele paciente, você está dando o melhor resultado para ele e aquilo ali é um resultado clínico para você e te faz um profissional melhor e você vai ter mais indicações por causa disso e não quer dizer que você tem que maximizar olhando só na perspectiva de remuneração em cima de cada paciente, né? Entra nessa questão que a gente pontuou de como ajudar mais pessoas nesse sentido. Aí aqui entra a tecnologia, entra essa questão da escala, né? E a gente tenta conciliar o desfecho clínico ajudando mais pessoas, né? E é claro, né, que a saúde, ela, né, como profissional de saúde, é um propósito, né? É uma missão, né? Então, se ficar pensando como empresário, é melhor você investir em outra área, porque talvez não seja, né, na saúde que você vai ganhar rios de dinheiro igual existe em outros segmentos aí do mercado, enfim. Eu né? acho que pessoas boas da saúde ganham dinheiro. Eu acho que e eu acho que o importante, né? Mas assim, eu falo comparando com as Big Techs, por exemplo, que estão de olho no mercado de saúde. Né? Esse é o ponto. E cada vez, né, tentando ali com apostas que não foram adiante, né? Google Health lá atrás tentou, não conseguiu, está começando a voltar agora, Microsoft, Amazon, as grandes tentando entrar com IA, mas com IA sem o banco de dados, né? Então, quem que vai começar ali a compartilhar os dados, né? Falado muito em interoperabilidade, enfim, muito na teoria, todo mundo, né, falando que precisa se unir e tal, mas tá todo mundo sentado nos próprios dados, né? Então, assim, quem vai compartilhar, enfim. Então, as Big Techs, elas têm esse potencial, mas não são empresas de saúde com esses dados, né? Então, é esse o cenário que a gente tem hoje. E quando eu falo assim, né, de resultado financeiro e tudo, é comparando com esse pessoal, né? Comparando, sim. Se a gente pega as grandes empresas aí, Claro. né, as unicórnios de saúde, isso é muito mais difícil, né, do que olhando, por exemplo, nas perspectivas de startups, né, nos vários segmentos, os unicórnios de saúde existem, mas a jornada é bem mais complicada, é bem mais difícil, porque o sistema é bem mais complexo, né? Boa, galera. Pô, cara, eu acho que a gente deu um pitaco de cada coisa aí. A gente aprofundou bem mais do que da última vez que a gente falou sobre isso. Acho que foi muito legal. Claro que tem muito mais coisa para falar. A gente pode voltar a falar sobre isso. Com certeza a gente vai voltar a falar sobre isso. Com certeza. Daqui a um pouco tempo. A gente pode chamar alguém também para falar sobre isso com a gente. Mas eu acho que foi muito interessante. Eu acho que quem prestar atenção vai ter bastante dúvida também. Assim como eu sempre tenho quando eu falo sobre esse assunto. Mas aí, Rodrigão... Até aí, tudo bem, cara. Quem tiver dúvida, pode mandar pra gente nos comentários aqui, lá no YouTube. Quem tá ouvindo a gente pelo Spotify, entra no YouTube, coloca nos comentários pra gente, às vezes, produz algum conteúdo, alguma coisa específica, porque isso é legal. Né? A interação. Isso que fomenta, exatamente. Bernardo, como a gente sempre faz, né? Vou pedir pro Rodrigão indicar alguma coisa. O Físio e Resenha indica. Quem vai indicar hoje é o próprio Físio e Resenha. O Rodrigão, indica alguma leitura pra gente, ou pra quem tá em casa, entender, né, um pouco mais sobre esse assunto. Pode ser uma coisa básica ou pode ser uma coisa mais complexa para quem quiser entrar nesse assunto.
Eu vou indicar um livro do Clayton Christensen, que é O Dilema da Inovação. Conversando com vários profissionais de saúde, né, a gente observa essas dificuldades, né, e trabalhar com inovação não é fácil, em saúde naturalmente um pouco mais difícil, porque o sistema é mais conservador, tradicional, e não é por acaso, está lidando com saúde e vida das pessoas. Mas a ideia central do livro dele é bem interessante, que ele fala de inovação disruptiva e sustentável, né? E que a inovação disruptiva ela não vai partir de quem já está envolvido em um modelo de negócio tradicional, né? Isso talvez vai partir de alguém de fora, e eu acho que é esse o momento, é o que eu estou tentando fazer, né? Em cima de tudo isso que a gente discutiu aqui, né? Então, não só esse livro, mas ele tem outros livros também, e eu acho interessante acompanhar esse professor. Perfeito, a gente vai colocar na chamada esse livro também, que é uma coisa interessante da gente fazer. Mas eu acho que até você já meio finalizou aí. Você tem mais alguma coisa para falar, Rodrigão, para a gente poder finalizar? Eu acho que a gente dá os finalmente. Acho que a gente teve aí um começo, meio e fim aí do nosso papo. Passamos por todo o cronograma de um paciente que vai usar a inteligência artificial ou a digitalização da saúde, né? Acho que é mais correto. Não sei nem qual é o nome correto para se fazer. Então fala alguma coisa para finalizar bem, Rodrigão. O que você acha? Não, eu acho que primeiro agradecer vocês aqui por esse momento espetacular. Né? Pô, tô me sentindo aqui uma pessoa especial aqui nesse estúdio. Agradecer vocês por isso. E os nossos papos, né, a nossa aproximação, né, é sempre um prazer estar com vocês. E convidar todos, né, para conhecer a solução, né, que a gente está criando, né. Naturalmente tem uma equipe de profissionais, né, e a gente está evoluindo, está dando certo, e é embasada, né, em dados, em evidências, é colocar o fisioterapeuta como protagonista na linha de cuidado de dor lombar. Não sou eu que estou inventando isso, já tem vários estudos mostrando, né, o fisioterapeuta como porta de entrada para essa linha de cuidado, né, e a gente sabe da efetividade nesse sentido, né, e o que a gente está fazendo é tentando fazer isso acontecer realmente, né, e é isso, e convidar o pessoal aí para seguir, né, nosso podcast, compartilhar, enfim, enviar sugestões e interagir com a gente aí, né, Alex? Foi um prazer estar com vocês aqui. Seguir a MedMe também, né? MedMe. MedMe.care, é isso aí. Pronto. É MedMe.care, mas tem MedMe Físio, né? Porque fisioterapeuta já chegou e me falou, pô, empresa o fisioterapeuta é protagonista e é Med? Não, é Med porque é a linha de cuidado, mas o MedMe Físio é do fisioterapeuta, pode ficar tranquilo. Sim. Gostei dessa aí. A gente tem que fazer jabá mesmo, pô, do Rodrigão. Tem que fazer, cara. Bernardão, coisa boa tem que compartilhar. Por favor, cara, suas últimas palavras aí pra gente encerrar. Cara, eu faço das palavras do Rodrigo as minhas também. Pô, que momento aqui que a gente tá vivendo agora. Nosso projeto começou lá atrás. Puta, é muito legal isso aqui. Espero que a gente consiga fazer mais vezes também, né? Eu acho que esse papo que a gente... Não tem papo mais atual, cara. Na verdade, a gente acabou atualizando algumas coisas que a gente já conversou, né? Uhum. E eu acho que esse novo quadro que a gente tem agora também do Resenha Indica também pode, aflorar muitas ideias aí, até do pessoal para mandar pra gente também, né? E a gente conseguir discutir. Boa. E, cara, pô, é mais uma resenha sensacional, né? Perfeito. Pô, eu tenho que agradecer vocês aqui, tô feliz pra caramba também, tô me sentindo aqui também com o microfone, fone e tal, maravilha. Acho que o Rodrigão já falou aí pro pessoal sobre as nossas mídias, né? A gente tá aí também no YouTube agora, então a gente tá abrangendo, ampliando um pouco. A gente sabe que tem muito podcast, mas eu acho que uma das coisas que diferencia, talvez, o nosso podcast e que eu considero bem diferente primeiro que a gente faz uma coisa muito prazerosa e a gente faz pra gente se divertir. Eu acho que tudo que você faz quando você gosta é melhor, né? Começa por aí. Então a ideia aqui, e eu acho que esse assunto da digitalização, ela também vai para esse caminho, né? Que tenham mais pessoas boas trabalhando com saúde, né? Eu acho que para você ser um bom profissional, você tem que ser uma boa pessoa. Eu acho que o Rodrigão falou essa frase outro dia e para mim isso ficou na cabeça e eu não consigo parar de repetir isso.
Porque eu acho que para você cuidar de alguém, você tem que ter empatia, você tem que ser uma pessoa que está preocupada com o outro, né? Primeiro de tudo. Depois você vai pensar na parte financeira. É claro que aí todo mundo tem que sobreviver, mas eu acho que se a digitalização caminhar para esse ponto, a gente está indo para o caminho certo. Então eu tô tranquilo aqui com a MedMe, porque eu sei que o Rodrigo é uma boa pessoa, Sim. né? E eu tô tranquilo com o nosso podcast também, porque eu sei que nós somos boas pessoas. Excelente. Então eu finalizo assim e obrigado, galera. Valeu. Valeu, galera. Obrigado. Valeu.